Toda essa narrativa que eu vou trazer para vocês aqui agora, eu não levava em consideração até eu ter passado por alguns estágios na minha evolução pessoal como homem. E antes eu olhava para toda essa narrativa de transmutação sexual, não ejaculação, celibato e sinceramente eu desconsiderava. Eu achava que isso era tudo bullshit e que eu tinha que viver buscando prazeres de forma inconsciente. Eu pensava isso. Não era nem por maldade, eu até fazia sentido pra mim toda essa narrativa, só que eu não conseguia trazer pra prática. E eu venho matutando nesse conteúdo já tem um tempo, por isso que eu queria trazer pra vocês aqui agora. Muitos de vocês devem estar se encontrando nesse mesmo lugar onde eu estava. E não tem nenhum problema com isso, tá bom? Eu eu mesmo já estive nesse lugar algumas vezes, digamos que por mais tempo que eu gostaria. E eu confesso que o começo desse vídeo vai fazer muito sentido pra você. Essa primeira parte vai, cara, vai ser tipo, é, faz sentido o que esse cara tá falando. E vai completar com a última parte, onde eu vou trazer algumas formas que eu utilizo pra poder trazer todo esse conteúdo pra prática, toda essa narrativa onde o homem ele tem que sim cultivar valores e virtudes e não só viver atrás de prazeres imediatos que muitas vezes não vão levar ele para onde ele deseja. Então, eu vou começar aqui com a ideia de ignorância. Eu comecei agindo através da ignorância com essa informação. E eu dava as respostas automáticas sobre uma verdade que era inegável, que tá, a gente tem recursos limitados e se a gente não souber utilizar esses recursos, não souber gerenciar esses recursos, iremos padecer. A gente vai acabar, em algum momento, ficando sem. Então, a ignorância é a resposta automática que eu dava, basicamente, para todo esse tema e tudo que envolve essa questão da transmutação sexual. Então, quando a gente fala de lei de conservação da energia, a gente está falando basicamente da ideia de que a energia ela não pode ser transformada, destruída, a energia ela não pode ser criada nem destruída. E tudo que a gente vê ao nosso redor, em algum momento, foi a transformação de uma energia primária. Que energia primária que é essa, Felipe? Energia primária do Sol. Se a gente for rastrear tudo que a gente tem de energia hoje, a gente vai ver que tá tudo ligado ao Sol, tudo energia solar. E o exemplo básico disso é o ciclo onde o Sol emana a radiação solar para as plantas. As plantas, elas crescem, certo? A vaca come o pasto e engorda. E daí o ser humano vem, come a vaca e transforma isso em fonte de energia, em ATP. Para quem não sabe, ATP é a nossa moeda de energia aí para nossas células. Então você consegue enxergar aí toda uma cadeia de transformação energética da energia primária solar. Compreendendo esse axioma, compreendendo que tudo é energia, se a gente for pegar, por exemplo, a minha voz, eu estou transformando ATP em vibrações. ATP seria a minha energia, energia do corpo, energia que a célula pegou do alimento. Eu estou transformando isso em vibrações sonoras. O seu ouvido está captando isso, está transformando essa vibração em palavras no teu cérebro e está havendo a compreensão. Então, transformando ATP, que antes foi energia solar, em vibração sonora, você está captando e está transformando em conhecimento para você. As cores acontece o mesmo processo. O calor acontece o mesmo processo. Né? A energia solar vem, cria a energia elétrica vem e cria o calor. Então a gente pode ver que tudo no mundo é a transformação da energia. E é interessante, pessoal, porque compreendendo isso, a gente vai entender que o segundo passo
Na realidade, é a priorização da energia. Priorização da energia, escrevi errado aqui, ó. Priorização da energia. Nós humanos, nós priorizamos duas coisas. O que que é? Que seria a priorização, escrevi errado aqui, ó. Priorização de energia. A priorização da energia para o ser humano nada mais, nada menos é sobrevivência. Então a gente prioriza sobrevivência. Primeiramente, a minha sobrevivência, a sobrevivência do meu corpo, da minha existência, para depois eu começar a pensar na sobrevivência da minha espécie. Então, nos meus filhos, na minha mulher, enfim. O problema do homem moderno é que nós evoluímos além de querer somente sobreviver. Essa é a realidade, pessoal. Hoje em dia, a gente não está preocupado mais em caçar para comer. Hoje em dia, você aperta um botão, a comida vem e chega para você na tua casa. 20 minutos, 30 minutos. Então, hoje é muito fácil você ter acesso às coisas que antes pra gente era muito difícil. A gente tinha que andar quilômetros e quilômetros pra achar o animal, depois a gente tinha que lutar com esse animal. Depois que a gente lutou com esse animal, a gente ia lá e tinha que cozinhar ele com fogo, acender o fogo. Hoje é tudo muito fácil. A gente não tem que gastar energia pra isso. A gente não tem que gastar energia pra sobreviver. E é isso que é interessante. Ao mesmo tempo que as coisas ficaram muito fáceis, a gente não precisa gastar energia com o básico pra sobreviver, a gente também começou a criar problemas diferentes, né, que seria um dos problemas aí do século, que é a questão da neurose dos excessos. A palavra neurose ela vem de uma condição estado anormal relacionada aos nervos, né, que é basicamente um termo que é usado para descrever ampla gama de distúrbios mentais caracterizado por ansiedade, medo, obsessões, compulsões ou sintomas semelhantes, mas que não tem uma causa orgânica clara. Basicamente essa é a definição de neurose. E quando a gente fala de neuroses e de excessos, é basicamente uma obsessão por excessos. É uma ansiedade, é uma tensão nervosa por excessos, né? E a gente, dessas duas variações das necessidades básicas, a gente tem aqui o quê? A obesidade e essa sigla aqui que eu já vou falar para vocês o que que é. Mas a obesidade basicamente é o quê? É o excesso da busca pelo alimento. Então a gente tem como prioridade básica e primária a questão da comida, certo? E o sexo. O que que seria para o homem moderno hoje um problema? O excesso dessas coisas, que causa o quê? A obesidade. Overindulgência na comida. Porque vamos concordar que é muito difícil hoje, pelo menos aqui desse lado do mundo, o lado ocidental, a gente morrer de fome. Tem uns casos, não vou mentir. Mas é muito difícil, é muito fácil a gente pecar mais pelo excesso do que pela falta. Então a tendência hoje das pessoas é morrer muito mais pelo excesso, por isso que neurose dos excessos. Então a gente está overindulgindo na comida, que causa obesidade. E a gente está overindulgindo na pornografia, na promiscuidade, na prostituição, na masturbação e no orgasmo, que são tudo derivações da overindulgência no sexo. Sabendo disso, o que a gente pode afirmar? Que a libido em si se tornou uma neurose. A gente se tornou escravos da nossa libido. A gente se tornou escravos dos nossos desejos mais primários. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Quando a gente fala de transmutação, a gente tem aqui, digamos que 100% da nossa energia sexual. Só que quando você vai ver os dados, 100% dessa energia sexual, 30% está sendo gastos em promiscuidade. O Tinder, por exemplo. 30%, cara. 30% da energia está sendo gasta buscando parceiros sexuais para se relacionar. 40% está sendo gasto em pornografia. OnlyFans, TikTok e até site de pornografia mesmo. 40% da energia sexual, gente. É muita coisa. É muita coisa. E 10% em prostituição. Isso aqui são dados. E essa pesquisa mostra que, cara, é para esse lugar que a nossa energia sexual, nossa energia de vida criativa está indo. É para esse lugar de vazão disfuncional, que não traz nenhum benefício além do benefício momentâneo de segundos.
Quanto tempo dura um orgasmo? Quanto tempo não dura um orgasmo? 5 minutos? 10 minutos? 2 minutos? Depende do seu nível de evolução. E essa proposta aqui, porque, assim, eu não tô vendo ninguém aqui, por exemplo, pelo menos nessa sociedade que evoluiu a nível de um mestre que domina sua energia sexual e tem orgasmos múltiplos. Não é comum isso, não é normal as pessoas, você vê caras aí, inclusive com disfunções por conta da pornografia, por conta da velocidade dos conteúdos sexuais que faz com que o homem também tenha velocidade ali no seu prazer, né? Então é um prazer momentâneo que muitas vezes não traz nada de felicidade, além daquele prazer momentâneo de 3, 4, 10, 20 segundos. Então, o que é a transmutação? Na alquimia, a transmutação ela se refere à transformação ou mudança de uma substância a outra. Então eles faziam muito essa ideia de você transformar um metal em ouro. É você transformar aquilo que é impuro, que é sem valor, naquilo que tem valor. Então como é que você pode fazer isso? Como é que você pode transformar aquilo que muitas vezes, se você for só utilizar aquilo para a forma mais primária, não vai ter valor? Que é a questão da libido. Se for usar sua libido só para solucionar e satisfazer as vontades primárias, que é o sexo, você vai acabar com isso aqui. Você vai ter 30% sendo gasto em promiscuidade, 40% em pornografia, 10% em prostituição. Sua energia sexual toda indo embora, sua energia criativa, que você poderia estar usando para desenvolver relacionamentos saudáveis com mulheres, com amigos, com outras pessoas fodas, com a sua família, com você mesmo. Você poderia estar utilizando para aprender sobre um conhecimento, aprender sobre como funciona, por exemplo, a psicologia e o comportamento humano, que é uma coisa super complexa. Aprender sobre você, pô, você é um ser humano. As pessoas ao seu redor. Ou você poderia estar usando essa energia para poder fazer riqueza, construir negócio, velho. Conhecer pessoas, fazer networking. Pessoal, caraca, velho. Quanta energia eu já não gastei e eu não julgo você que tá desse lado. Porque, de novo, eu já estive nesse lugar durante muito e muito tempo. Várias e várias vezes. E algumas vezes eu me encontro a mim mesmo nesses lugares e eu penso, caraca, que doido, né? Mas como eu tô me armando disso aqui, desse conhecimento, as chances de quando eu estiver lá no mesmo lugar pronto pra desperdiçar a minha energia são muito pequenas. Porque agora eu entendi que, pô, pera lá, eu posso transformar isso que é uma coisa bem primária numa coisa que vai me servir. Eu poderia também estar, cara, transmutando essa energia sexual, cara, pra masterizar emoções, sentimentos, entender como é que a psique funciona, desenvolver virtudes, coisas que hoje a gente não vê, tá perdido. A gente vive numa sociedade muito paliativa. Sociedade paliativa que é tudo pra ontem. Tudo pra ontem. A gente tá viciado em querer tudo pra ontem. A gente tá muito apressado. Quer viver 1000 anos em 1 minuto. E é preciso ter cuidado, porque as coisas levam tempo. Olha a natureza, por exemplo. Leva tempo para as coisas acontecerem. E a gente precisa desenvolver mais e mais essas características. Claro, eu tô trazendo de uma forma muito simplista aqui. Claro que tem práticas mais avançadas de você transmutar toda essa energia que está sendo desperdiçada nessas categorias aqui. Em comer demais, em induzir demais na libido, né? Tem práticas, por exemplo, como o movimento. O movimento em si, ele é aquilo que salvou o ser humano. É aquilo que fez com que o ser humano chegasse onde a gente chegou hoje. Se a gente observar, o movimento é o que traz a cura. Se a gente não tiver o movimento do oxigênio no corpo, a doença ela vai se instalar. Se a nossa mente estiver parada, ela vai definhar. Se o nosso corpo estiver parado, o nosso corpo vai definhar. Os músculos vão começar a murchar. Ainda mais para nós, homens. Então, o movimento é a chave, pessoal. Coloquei aqui algumas práticas que a gente pode utilizar para poder usar o movimento a nosso favor para transmutar essa energia sexual que antes estava sendo desperdiçada aqui. Como é que a gente faz isso? Cara, direcionando o nosso foco com meditações ativas. Uma meditação guiada que vai direcionar o teu foco para coisas que você realmente quer experienciar, uma visualização ou um ponto específico, né? A escrita ativa. Cara, você pegar e escrever, você vai estar colocando a sua mente em movimento.
né? Você vai estar alargando, desenrijecendo a sua mente, tirando a rigidez daquela mente que só pensa de uma forma, que não pensa de outra forma, né? Práticas de respirações, movimentação do prana, do oxigênio, cara. Ó, vida, energia, né? Energia primária, digamos que. A gente acha que a comida é o nosso alimento primário, mas na realidade é o oxigênio, que se a gente ficar, sei lá, 5 minutos sem oxigênio, 10 minutos sem oxigênio, a gente morre. Nosso corpo morre. Então, a nossa primeira comida, nosso primeiro alimento é o quê? Oxigênio. E o movimento do corpo, né, que é uma caminhada, uma corrida, cara, uma academia. Isso são tudo práticas que a gente pode fazer para transmutar, transformar essas energias primárias, energia do sexo, energias que fazem com que a gente se movimente, que nos motiva, né, para sobreviver e propagar a nossa espécie, transformar tudo isso em coisas mais úteis, que vai fazer a gente crescer. E essa aqui é a proposta. Beleza, pessoal? Isso aqui não são só teorias, são fatos. E a gente se fala em breve.